A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde. Eu quero compartilhar contigo hoje uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 6, versículo 45. A palavra do Senhor vai falar: logo a seguir, compeliu-lhe Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar diante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão e, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo a dificuldade de remar, porque o vento lhes era contrário por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo o andar sobre o mar, passaram a tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles ao vento, e cessou, e ficaram entre si anônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, até o seu coração estava endurecido. Bom, nós vemos aqui que é uma passagem onde nós estamos vendo que Jesus andou sobre o mar. Mas antes que Jesus andasse sobre o mar, nós vemos algumas coisas detalhadas para nós trazermos para as nossas vidas. Nós vemos aqui que quando Jesus pediu para que os discípulos embarcassem e passasse para o outro lado de Betsaida, Jesus ali se se separou para ir orar, para subir ao monte. Mas nós vemos aqui também que ao cair da tarde, aonde ele estava, ele viu que o barco no meio do mar, ele estava sozinho e ele estava tendo dificuldade por conta do vento, eles não estavam conseguindo ali remar. Bom, e nós olhamos para esse contexto e nós sabemos que eram pescadores. Pedro era um pescador e alguns outros discípulos que estavam ali também tinham entendimento sobre o mar, né? Mas mesmo assim, ali no meio daquela turbulência, né, daquele vento, daquela tempestade, Jesus, aonde estava separado ao monte orando, conseguiu, né, ver o medo deles. E ali o que acontece? É uma reflexão que eu já posso trazer para as nossas vidas. Porque às vezes a gente está em turbulência, adversidade, perseguição, por problemas, passando em nossos dia a dia. E parece que nós estamos só. E parece que estamos sozinhos. E parece que o Senhor não está vendo. Mas Jesus está vendo. Jesus está contemplando o teu sofrimento e tudo aquilo que você tem enfrentado. Mas aí quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos ver que Jesus, por mais que estava vendo o que aqueles discípulos estavam passando dentro daquele barco, Jesus não estava ali, naquele momento, em carne, em osso, como eles tinham o privilégio de estar ali a todo momento com Jesus. Não, eles não viram Jesus, mas Jesus estava vendo. Jesus estava cuidando deles aonde Jesus foi se separar para orar. E assim somos nós. Os seus olhos carnais não têm vindo Jesus. Os seus olhos carnais não têm entendido o processo. Os seus olhos carnais não têm visto que Deus está no controle da tua vida. Mas quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos que por mais que os nossos olhos não vê, Jesus da onde está cuidando, está vendo, está, cuidando de cada detalhe. É que nós, a nossa geração, nós queremos tudo para agora, para já, e nós não entendemos o processo. Porque diante desse processo, há um propósito de Deus. E o maior propósito de Deus é de você conhecê-lo. É de você ali buscar se relacionar, ter intimidade, ver a glória dele, ver a manifestação do poder dele, conhecê-lo verdadeiramente. Porque quando está tudo bem, é muito fácil a gente glorificar o Senhor. Quando está tudo perfeito, é fácil nós glorificarmos ao Pai. Mas nos dias maus. E nos dias maus,
Será que nós somos verdadeiros e verdadeiras filhas e filhos do Senhor mesmo? O filho e a filha, ele está ali independente se provê ou se não provê. Quando nós passamos uma necessidade dentro da nossa casa, e nós que somos pais, somos mães, temos entendimento que se nós passarmos, os nossos filhos provavelmente irá passar junto. E ele vai estar ali conosco. Agora você entende o que Deus quer de mim, de você, no meio do nosso problema, no meio da nossa adversidade, no meio da nossa luta, o que Ele quer é que nós estejamos com Ele. Mas não por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas sim por aquilo que Ele é. E nós, como filhos e filhas de Deus, nós temos que adorá-lo, nós temos que glorificá-lo, nós temos que exaltá-los independente daquilo que Ele faz, porque Ele é o nosso tudo. E nós vemos aqui esse contexto, um contexto então, que a palavra no Senhor nos ensina a confiar, independente se nós estamos vendo ou não. Nós vamos ver ali nesse contexto que quando ele vai até os discípulos, que ele anda sobre o mar, os discípulos ali ficaram apavorados, assustados, porque acharam que era um fantasma. Eles não compreendiam que Jesus ali, por mais que era filho de Deus, poderia fazer algo. Deixaram eles. Eu tive que parar aqui um pouco, irmãos. Que meu galo estava aqui perto, não sei se não ia entender. Eles ficaram maravilhados. Até então, antes deles ficarem maravilhados, para eles era um fantasma, mas depois que eles entenderam que era Jesus, eles ficaram maravilhados. Como? Se você imagina, você vê alguém andar sobre as águas na sua frente. E esse alguém não é qualquer alguém, era o Jesus, era filho de Deus. E quando nós olhamos para essa passagem aqui, nesse versículo 50 vai falar, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou e ficaram entre si anônitos. Jesus ali, quando chegou até o barco, ele entrou dentro do barco dos discípulos e disse a estes homens para que eles não temessem, para que eles tivessem bom ânimo. E quando Jesus entrou naquele barco, o vento, sabe, cessou, o vento parou, a tempestade parou ali. Eu quero trazer uma reflexão para a minha vida e para a tua hoje. É Jesus dizendo para mim e para você através dessa palavra, nos trazendo esperança, nos trazendo conforto. Que hoje Ele está entrando dentro do nosso barco. Está, sabe, cessando a tempestade. Está cessando o vento. Está cessando a adversidade. Sabe qual é o nosso problema? Que nós recebemos essa palavra, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra que renova-nos. Mas às vezes a gente não vê acontecer no mesmo dia, na mesma hora. E a gente já se frustra. Os discípulos ali tiveram sim o privilégio de Jesus entrar ali naquele exato momento, dentro daquele barco e cessar a tempestade naquele momento. Mas possa ser que hoje Jesus está entrando dentro do teu barco, cessando essa tempestade. Mas no meio desse cessar a tempestade ainda há um processo, algumas coisas que Ele quer trabalhar em você. Enquanto essa tempestade não se cessa por completa, adore. Enquanto essa tempestade não se cessa por completa, glorifique, tenha bom ânimo, creia no Senhor. Você não está só, você não está sozinha, você não está sozinho, o Senhor está contigo. Maior é quem está com você. E nós vemos aqui que esses discípulos já tinham contemplado outros milagres, outras maravilhas que Jesus tinha feito. Mas por conta de uma tempestade, eles ficaram com medo. Eles ficaram assustados. Quando eles viram
Jesus vindo, eles não compreenderam que era Jesus, acharam até que era um fantasma. Eu quero te dizer que no meio dos nossos levantes, das nossas turbulências, das nossas tempestades, dos vendavais, nós vamos achar até que não é Deus. Nós vamos achar até que Jesus não está conosco. Nós vamos achar que é impossível o Senhor permitir tantas coisas. E às vezes nós ficamos com um espírito de ofensa contra o nosso Pai, contra o nosso Senhor, porque nós não compreendemos, não entendemos e até mesmo não aceitamos o tempo que Ele está nos trabalhando. Aceite o tempo que Ele está trabalhando em tua vida. Compreenda aquilo que Ele quer fazer sobre a sua vida. Quando nós vemos aqui Jesus, nós vemos um homem que, por mais que era homem, era santo, pois é filho de Deus. Mas ele estava separado, ele não estava ali perto dos discípulos. Mas mesmo assim, da onde ele estava vendo, estava cuidando dos discípulos, ele estava vendo o vento que estava se levantando, a tempestade que estava se levantando, o barco que estava balançando, ele estava vendo da onde ele estava. E eu quero te dizer da onde Jesus está. Onde Jesus está? Está sentado ao lado do trono do nosso Deus, do nosso Pai. E Ele está intercedendo por mim e por você. E está vendo tudo que eu e você estamos passando. Está compreendendo e vendo o teu sofrimento, a tua lágrima derramada. Ele está sentindo o que você está sentindo. E nem porque você está sentindo não quer dizer que Ele não está compadecendo só porque ainda Ele não fez ou não te socorreu. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo do Senhor é diferente do nosso e nós precisamos entender. Ele quer nos forjar, Ele quer nos preparar, Ele quer nos aprovar. Mas eu e você precisamos ser provados pelo Senhor. Mas por que precisamos ser provados? Porque Jesus, Ele foi o maior sacrifício. Ele deu a sua vida por nós. E que eu e você precisamos entender é que há um caminho com a porta larga e com a porta estreita. E aqueles que caminham para a porta estreita, a vida às vezes vai se apertar mais, porque nós precisamos ter integridade, nós precisamos buscar um caráter de Cristo, nós precisamos ter os frutos do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aqueles que querem caminhar com Jesus, não é fácil. Eu acho lindo as pessoas que falam que é fácil servir o Senhor. Não é. É uma renúncia todo dia. É uma briga com a nossa carne constantemente. Pois a nossa carne pede algo e nós sabemos que não é da vontade do querer do Senhor. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos querer, que não é da vontade do Senhor. Mas eu quero te dizer que se o seu coração estiver quebrantado, se o seu coração estiver voltado ao Pai com o entendimento que Ele está no controle da tua vida, Ele será a graça, Ele será a força, Ele será o combustível, Ele será tudo aquilo que você precisa. Não só no seu cotidiano, todos os seus dias, mas no meio dessa luta, no meio desse problema, no meio dessa enfermidade, no meio, sabe, desses turbulências na tua casa, na tua família, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, no teu ministério. Ele vai estar contigo. E às vezes vai parecer que você está só, mas você não está. Vai parecer que Ele não está vendo, mas Ele está. Jesus estava vendo aquele vento, aquela tempestade que estava se levantando naquele barco daqueles discípulos, e Jesus está vendo o vento, a turbulência, a tempestade que você está enfrentando, e Ele está trazendo o entendimento para mim e para você hoje nessa tarde. Eu sou o socorro breve para a tua vida. Mas continue perseverando, acreditando, confiando. Tenha bom ânimo e não temas, pois eu sou contigo. Essa é uma palavra que Deus colocou em meu coração. E eu quero orar pela sua vida neste momento.
Senhor Jesus, amado Pai, que neste momento, Senhor, o Senhor venha visitar esses homens, essas mulheres, aqueles que ouvirem essa palavra, meu Pai. E que o Senhor possa trazer sobre a alma e sobre o espírito deles um renovo e um entendimento, meu Pai. Que o Senhor está no controle da vida deles, meu Pai. Que todo mal, que todo laço, meu Pai, do inimigo seja repreendido. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor que toda opressão, meu Pai, que toda enfermidade, que todo mal seja aniquilado pelo teu sangue, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, traga sobre eles, meu Pai, o teu amor. Revele-se a eles o teu amor, meu Pai. Permita que o teu Espírito toque nessas vidas e que eles sejam consolados, meu Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam abraçados pelo teu Espírito nessa tarde, meu Pai. Que haja sobre eles um renovo, meu Pai. Derrama sobre eles a tua graça, o teu vigor, as estratégias. Em nome de Jesus, abre os olhos e ouvidos espirituais dele, meu Pai, que os corações deles estejam quebrantados a entender, meu Pai, o cuidado e o trabalhar no Senhor, meu Pai, ao tempo que o Senhor está, meu Pai, ministrando e colocando sobre cada fase de vida aqui, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, que como o Senhor entrou, meu Pai, no barco desses discípulos, que o Senhor venha entrar no barco deste homem, desta mulher, que o Senhor venha entrar nesta casa, venha entrar nessa causa, venha entrar nessa família, e que o Senhor possa cessar esse evento, possa cessar essa tempestade, possa em nome de Jesus, meu Pai, repreender toda a turbulência, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor seja o remo, que o Senhor seja o escape, que o Senhor seja o socorro para essa vida, em nome de Jesus, meu Pai. E se o Senhor ainda, meu Pai, não for o tempo, meu Pai, de cessar essa tempestade, que o Senhor traga a paz, a calmaria nesse espírito e nessa alma, para que eles entendam e compreendam o tempo do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te entrego essas vidas, essas casas e essas famílias e peço ao Senhor, visite todas as áreas da vida deles, meu Pai, renova, meu Pai, renova eles, meu Pai, renova a força, renova a esperança, devolva a eles, meu Pai, em nome de Jesus, a esperança, para que eles venham perseverar, venham continuar, venha confiar, crendo, meu Pai, no que o Senhor fará sobre a vida deles, em nome de Jesus, meu Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana abençoada. Creia que Deus está entrando dentro do teu barco, Deus vai operar, Deus vai fazer, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Creia no poder desse Deus, creia no poder de Jesus Cristo e entenda que hoje o Espírito Santo está te abraçando, hoje o Espírito Santo está te tocando, hoje o Espírito Santo está te consolando. A palavra, nós sabemos que a fé vem de ouvir a palavra. Hoje nós ouvimos a palavra e o Senhor nos trouxe um conforto, nos trouxe a esperança e o entendimento que Ele está conosco. Que você receba essa palavra e esse entendimento. Fique na paz, que Deus te abençoe.